Boa noite a todos. Mais uma noite de estudo da Casa Espírita Allan Kardec e Matias Barbosa. Hoje com o ensinamento de Jesus. A nossa irmã Ana Rite vem falar conosco lá da Ivan Costa. Que ela possa ser amparada e que nós tenhamos uma noite de estudo gratificante. Mestre Jesus, que teu amor nos acorde, que a tua presença possa ser sentida em todos os corações. Que os nossos irmãos, onde estiverem, sinta a tua presença. Que nós possamos estar presentes um na vida do outro, mesmo estando tão ausente nesse momento. Que a nossa presença física, Senhor, possa ser substituída pela sua mensagem de amor. Que possa estar conosco em cada lar, em cada irmão, onde estiver. Que teu amor possa ser sentido. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu sou Adriana Ritt. Eu queria agradecer o convite do Centro Espírita Allan Kardec, em nome da Iracema e de todos os trabalhadores aí que compõem essa casa em Matias Barbosa, Centro Espírita. E é isso que nós vamos falar agora, né, nesses minutos que se seguirão, para a gente cada vez mais estudar o Espiritismo cristão. E nós vamos usar esse livro aqui, que é o livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio e pelo grande médium Chico Xavier. A quem nós não devemos esquecer nunca, pela sua grandeza moral e pelo volume de livros que ele deixou para nós, né, mais de 500 livros, aonde nós podemos realmente aprender tudo de bom para nós, para a nossa vida, para a nossa felicidade aqui na Terra, né, essa felicidade relativa, para que a gente se sinta cada dia mais saudável, disposto, animado, a aproveitar mais a reencarnação, porque muitas vezes isso nos falta, o ânimo, né, a alegria de cumprir o que nós programamos antes de reencarnarmos. Então nós fazemos um plano e chegamos aqui, nos distraímos, muitas vezes desanimamos ou entramos por caminhos que não são os ideais para que a gente ande mais rápido rumo ao alto, de encontro a Jesus, porque há um projeto reencarnatório na vida de cada um de nós. Então nós sabemos por que nós programamos aquilo. E chegamos aqui, muitas vezes nos desviamos desse projeto que foi tão pensado, que foi tão bonito, tão resguardado, tão analisado. E com isso a gente reencarna, distrai, nos deixamos levar por caminhos assim que não são, né, os ideais, e às vezes perdemos uma encarnação inteira ou desperdiçamos, né, as horas vazias com o que não precisa, com o que não presta, com o que é muito material. Com essa distração, nós não ficamos vigilantes, como Jesus nos ensinou, vigiai e orai, não criamos essa vigilância, essa análise para saber a velocidade da nossa vida aqui. E com isso passa o tempo, aí deixamos o corpo e precisamos fazer mais um outro projeto. Então esse livro, ele nos ajuda muito, porque são diálogos de Jesus. Então Neio Lúcio teve acesso a esses diálogos. É um livro de parábolas. É Jesus na casa de Pedro, imagina que beleza, né? Jesus na casa de Pedro e os discípulos, né? Os apóstolos, os seus parentes, a sogra de Pedro e outras pessoas ali, fazendo perguntas a Jesus de coisas corriqueiras, como a nossa vida aqui agora. Então esse livro ele é grandioso por isso, porque ele tem a orientação de Jesus em fatos que nós sentimos aqui diariamente, uma angústia, uma amargura, uma tristeza, são sentimentos muito comuns em nós, a raiva, a irritabilidade, a intolerância, o medo. Então, com esses sentimentos, às vezes a gente não sabe nem a causa e nem que caminhos a gente deve seguir para nos tornarmos mais saudáveis. E com isso, com esse livro e tantos outros, né, que o Espiritismo nos traz, vai abrindo esse véu, vai tirando esse véu
da nossa mente e vamos aprendendo uma maneira nova de ser, uma maneira mais equilibrada, mais saudável e principalmente mais produtiva, porque nós precisamos aqui na Terra arregaçar as mangas e ir ao trabalho, para que nós possamos deixar para trás aquele homem velho, aquela rotina que nós tínhamos em várias reencarnações para trás e mesmo nessa, e fazermos novas escolhas. Então, esse é o projeto. O projeto é fazermos coisas diferentes. Eu tenho que ser diferente do que eu sou, porque se eu for igual, não está valendo de nada, não está adiantando nada. Eu preciso renovar, eu preciso revigorar, eu preciso mudar de hábitos. Aí sim eu vou estar fazendo valer a reencarnação. Então nós vamos hoje, todas as lições desse livro são muito bonitas, são muito importantes, são muito profundas, para que a gente possa realmente analisá-las, refletir sobre cada uma delas e realmente termos a coragem de, a partir daí, fazermos aquela reforma íntima, fazermos aquela autoanálise e realmente buscarmos sermos melhores para quando retornarmos à verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, nós realmente possamos ver que nós demos alguns passos aqui largos, aproveitando a reencarnação. Então nós vamos ler hoje, estudar, o capítulo 40, o venenoso antagonista. Então a gente começa a ver assim, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ver um título desse, venenoso antagonista. É o capítulo 40. Venenoso antagonista. Aí fomos ao dicionário. O que é venenoso? Venenoso é que tem a propriedade de envenenar. O que é algo venenoso? Produz veneno, tóxico, capaz de intoxicar. Então, venenoso antagonista. Então, veneno é isso, que tem a propriedade de envenenar, que produz veneno, tóxico, capaz de intoxicar. No sentido figurado, quando a gente fala a palavra venenoso, e vamos analisar isso no dicionário, é algo que é nocivo, que exerce uma influência maligna. Discurso venenoso, não pode ser um discurso venenoso, uma fala venenosa, que demonstra uma vontade perversa. Olha, uma vontade perversa, um comportamento venenoso. Então, no sentido figurado, nossa fala, nosso comportamento, a nossa vontade pode ser venenosa. O título é O Venenoso Antagonista. Então, nós já nos situamos aqui pelo dicionário o que é venenoso. Podemos associar o venenoso com caluniador, maledicente. Então, a gente pensa, o que é maledicente? Maledicente, pelo dicionário, é quem vive falando mal de outras pessoas. Uma pessoa que propaga difamações, é um maldizente. Então a gente vai já mergulhando nesse universo aí do que é venenoso, de acordo com o título do capítulo, venenoso antagonista. Vimos o que é venenoso, agora vamos ver o que é antagonista. Antagonista é adversário, uma pessoa que se opõe a algo ou a alguém. É um opositor. Ou, no sentido também mais figurado, o que se movimenta ou segue em direção contrária. Então, a gente começa a entender o venenoso antagonista, quer dizer, aquela pessoa, aquela situação, aquela pessoa que é um opositor e que vai instilar um veneno, uma maledicência, uma calúnia. Nós vamos entender assim, o venenoso é aquele que produz uma fala, uma intriga, uma calúnia. Aí a gente vai entendendo o que é o venenoso antagonista. Então vamos começar pelo livro. Diante da noite, sempre uma conversa, Jesus ali com Pedro
os outros apóstolos, os seus familiares, uma coisa simples. Jesus é isso, é a simplicidade, né? Então, diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Filipe, da mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma. Então, aqui fala Filipe, de mãos calejadas. Filipe é um trabalhador, né? Ali da pescaria. Aí tá, a casa de Pedro era próxima ali ao mar, né? Em Cafarnaum. E diante daquela brisa, Filipe, com as mãos calejadas, o que ele falou? Falou das angústias que lhe povoavam a alma. Com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Aí a gente começa a pensar, se Filipe, que está ali junto de Jesus, conversando, e Jesus dava essa oportunidade da fala ali entre eles, que ele chama ali de assembleia, e Filipe vem e fala sobre as suas angústias, que estava sentindo, né, que povoavam a sua alma. E ele falou com tanta emotividade e amargura, ele foi falando dessas amarguras, dessas tristezas, que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Quer dizer, aconteceu isso, ele foi queixando, né, levando ali para todos aquela emotividade, aquela amargura, que aquelas notas de dor empolgaram as pessoas. Isso não acontece? Às vezes estamos falando, alguém falando, quando nós vemos aquele ambiente já está com aquelas notas de dor, aquela dor que nós estamos queixando. Se vocês tiverem oportunidade, no livro, no capítulo 33 e no 38, a gente nota isso. O livro inteiro tem isso. As pessoas queixam, falam, Jesus observa como elas estão lidando, como elas estão conversando, e a gente vai notando que essa questão do ambiente, da tristeza, que acaba contagiando as pessoas ali, depois, quem quiser pode ler o capítulo 33 inteiro, ou nós podemos depois fazer outros estudos com relação a esse capítulo, mas o capítulo 33 fala o seguinte: reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, quer dizer, reunidos as pessoas ali habituadas na casa da sogra de Pedro ali, né, no grupo doméstico, o Senhor, de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou o sublime. Aí eu não vou falar o que Jesus falou. O que eu quis colocar aqui? No capítulo 33, a mesma situação. Jesus, de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota oculta de revolta no coração dos ouvintes, aí Jesus vem e vai orientar. Então, pode ser que esteja acontecendo ali com alguém e aquilo vai atingindo o ambiente, essa revolta. No 38, eu já selecionei uma frase, uma partezinha aqui do texto, assim: à noite em casa de Simão transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Então, ali também nesse capítulo já mostra que a maioria estava com véu de tristeza. Tadeu e André, atacados horas antes nas margens do lago por alguns malfeitores, o Tadeu e o André tinham sido atacados por malfeitores. Eles viram-se constrangidos com a reação apressada, né? Porque eles reagiram. Não surgiram uma consequência grave, mas os dois estavam atormentados e irritadiços. Viram, meus irmãos? Nós já falamos em amargura, em tristeza, véu de tristeza, de tormento, de irritabilidade. Então são coisas muito comuns em nós e esse livro vem pontuando. Então a mesma coisa aconteceu agora, né? Continuação também do capítulo 38, que eu separei aqui. Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Então, mais uma vez, as vozes, quer dizer, as pessoas que estavam ali, a sogra de Pedro, os apóstolos, seus parentes ali e amigos, outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, quer dizer, naquele ambiente ali fechado, desalentadas e cheias de amarguras. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas,
opiniões entre o desânimo e o desapontamento. Aí Jesus sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu. Aí eu não vou falar o que Jesus cita, está no capítulo 38. O que eu quis pontuar? Nós estamos no capítulo 40, que Filipe fala daquela sua amargura. Aí eu citei o capítulo 33, onde tem a tristeza, onde nós vimos desalento, desânimo, desapontamento, revolta. Só para citar que o livro vem trazendo exatamente aquilo que a gente sente no dia a dia. Então, voltando aqui ao livro, capítulo 40, o venenoso antagonista. Diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Quer dizer, essa dor atingiu a todos. Interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tocar, a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. Porque aí Filipe tem essa amargura, coloca essa situação ali para todos, e Pedro voltou a lembrar das tentações, as tentações que nós sofremos. Não nos deixeis cair em tentações. São muitas as tentações. Então, aí vem Jesus, que é, né, o principal aqui do livro, como uma parábola, com uma fala simples, sempre contando uma história, para que aquelas pessoas pudessem entender sobre essa questão desses sentimentos que nós temos e que acabam contagiando outras pessoas. Então é bom a gente policiar. Vamos ver o que Jesus conta? O Senhor, nosso Pai, Jesus contando, o Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta. Então, o nosso Pai, que é Deus, Jesus contando isso, ele precisou de um pequeno grupo de servidores, aonde? Numa cidade que estava envolta ali na revolta, né? E para isso, o nosso Senhor, Deus, né, localizou no centro dessa cidade uma família de 5 pessoas. Pai, mãe e 3 filhos. Então Deus olhou e falou, essa família nessa cidade tão revoltada vai ajudar no meu projeto aqui. Então ele localizou no centro dessa cidade uma família de 5 pessoas, o pai, a mãe e 3 filhos que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Então, uma família que amava a Deus, que seguia as leis sábias e justas de Deus. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Então Deus convocou, né? Jesus está contando essa história. Deus convocou nessa cidade revoltada e localizou essa família de pai, mãe e 3 filhos e que eles atenderam o pedido divino e começaram a servi-lo brilhantemente. Então, o que essa família fez? Jesus conta aqui nesse livro. Fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste. Então, nós imaginamos, sei lá, montou um centro espírita, montou um hospital de caridade, um ponto de assistência social. Então, algum núcleo de caridade e fé transformadora. Então, essa família, pai, mãe, 3 filhos, fundaram esse núcleo de atendimento aos irmãos de humanidade. Era uma avançada sementeira da vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes uma guerra tenaz. Então eles fizeram tão bem. Quando fala salientou, quer dizer, o projeto cresceu de amor, do bem, e nessa devoção e na prática do bem, da bondade, que o espírito das trevas são espíritos que ainda não compreenderam o bem, o amor, não compreenderam Jesus. Então vem esses espíritos das trevas e começou a mover uma guerra tenaz.
O que é tenaz? Tenaz é aquilo que tem resistência, tem coesão, que suporta grande pressão sem partir. Olhamos no dicionário. Então, uma guerra forte, uma guerra que não deixa se soltar facilmente, uma guerra que tem resistência. Quer dizer, o espírito das trevas começou a envolver esses familiares, pai, mãe, 3 filhos que estavam nesse projeto de Deus. Olha só. A princípio, o que esse espírito das trevas fez? A princípio, ele flagelou-os com os morcegos da maledicência. Então, a atuação dessa treva veio, olha só o termo que Neio Lúcio usa, né? O que Jesus falou. Jesus falou, a princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Morcego, né? Aquele que suga, que chupa, né? Até o filme do Drácula, mas não é isso, né? Tem aquele morcego no sentido de sugar. Então ele flagelou essa família com a morcego da maledicência, criando ali entre eles, intuindo para que houvesse naquele grupo tão trabalhador que aceitou esse trabalho em nome de Deus, né, de atender os irmãos de humanidade, nesse núcleo, né, de caridade, deu aquele toque da maledicência. Todavia, os servos sinceros, essa família, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Então, houve a maledicência um contra o outro, mas eles mesmos foram tolerantes e venceram essa maledicência. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Então, esses espíritos da treva espalharam ali as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Então, o espírito das trevas veio e trouxe aquela sombra da pobreza, da dificuldade, né? A pobreza, a dificuldade de sustentar esse núcleo, mesmo a sua família. Mas esses trabalhadores eram valorosos, eram dedicados. E eles congregaram no serviço incessante e superaram essas dificuldades. Em seguida, então mais uma vez, né, eles estavam no pé. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Serpente no sentido aqui do veneno, daquela que dá o bote, né? Porque as serpentes são importantes aí na natureza. Mas aqui, Jesus coloca assim, aquela serpente que dá o bote da calúnia. Então, os espíritos das trevas vieram e atormentaram, né, esses componentes dessa família com as serpentes da calúnia, né? Um caluniando ali o outro. Entretanto, mais uma vez, os heróis desconhecidos, né, que são esse pai, a mãe e os 3 filhos, esses heróis, ele chama aqui, Jesus chama os heróis desconhecidos, fizeram um construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Muitas vezes não é a fala, é o silêncio. Então, se houve a calúnia, né, colocada ali por esses espíritos da treva, essa família que estava seguindo a Deus, cumprindo ali o seu trabalho incessante, nessa núcleo de caridade, que a gente não especificou ali qual seja, mas de atendimento, esses heróis, Jesus fala, os heróis desconhecidos fizeram um construtivo silêncio. Então, silenciaram, não deixaram que a calúnia destruísse aquele núcleo familiar e aquele trabalho tão promissor. Aí derrotaram, né, o espírito perseguidor. Mais uma coisa, Jesus contando. Em seguida, depois de semelhantes ataques, né, foram fazendo ataques. O gênio satânico, Jesus coloca aqui, o gênio satânico modificou as normas de ação. Gênio satânico
a gente entende como assim o inimigo da luz, o que não quer o bem, o que ainda não entendeu que nós precisamos trabalhar juntos. Deus é o nosso Pai, Jesus é o governador da terra, o homem mais perfeito que passou por aqui e está conosco até hoje. E nós, irmãos de humanidades, cada um com as suas dificuldades, com as suas, com o seu passado, com as suas imperfeições. Então aqui coloca que depois de semelhantes ataques, o gênio satânico ele modificou as normas de ação. Ele foi vendo que daquele jeito nada abalava essa família que trabalhava firmemente, unidos, bem congregados ali um com o outro, em nome de Deus e atendendo a todos. Então o que o inimigo da luz, né, que ele chama aqui de gênio satânico, fez? Ele modificou as normas de ação. Então o que ele fez? Ele enviou-lhes o demônio, palavras de Jesus, ele enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais. Então veio aquelas considerações, ficaram famosos, conhecidos, até pelo trabalho ali de caridade, mas esse gênio satânico, né, esses inimigos da luz, enviou para essa família os demônios da vaidade, revestindo esses servos, esses trabalhadores tão valorosos, que eram fiéis ao Senhor, de vastas considerações sociais. Então, aí vem, né, a possibilidade da pessoa embarcar nisso, pelo nome, porque aí conhece outras pessoas que são famosas na cidade, pessoas importantes, com cargos importantes. Então o demônio veio, colocou a vaidade e a partir daí essa família teve uma consideração social. Como se houvesse galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Então eles ficaram famosos. O que é galgar? Galgar é percorrer a grandes passadas, quer dizer, de uma família simples ali trabalhando nesse núcleo de caridade, eles passaram a dar grandes passadas. O gênio da treva, né, veio e colocou aquela vaidade e de um momento para outro, né, eles galgaram os pináculos. Pináculos é a parte mais alta do edifício, de uma montanha. Então, quer dizer, eles deram grandes passos para a parte mais alta, em termos de nome na cidade, porque a treva queria colocar ali a vaidade. E de um momento para outro, eles realmente ficaram com essas possibilidades ali do poder de uma hora para outra. Entretanto, vamos ver como os familiares reagiram. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes. Não embarcaram na vaidade, no nome, no poder, no outro tipo de hábito, né, que deve ter sido criado ali para eles, sei lá, jantares, entrevistas, alguma coisa assim que pudesse fazê-los achar que estavam realmente com mais poder. Mas aí a família não. Esses cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Então, não embarcaram também na vaidade. Foi então que os seres escarninhos, quer dizer, zombeteiros, debochados e perversos, então esses seres, essa treva, esses gênios satânicos, esses inimigos da luz, que nos rodeiam também, nós temos que entender isso. Jesus está contando esse caso na casa da sogra de Pedro ali para eles, mas isso entra para nós como um ensinamento para que a gente fique mais vigilante. Olha o que ele fala. Jesus fala assim: foi então que os seres escarninhos, quer dizer, zombeteiros e perversos, encheram-lhes a casa de preciosidade e dinheiro. Então agora não mais só a vaidade, a notoriedade, o poder, mas agora preciosidades e dinheiro. Dinheiro. Poder, preciosidades, ouro, pedras preciosas. Quer dizer, envolveram essa família
que cuidava desse núcleo de caridade, de atendimento, pode ser um hospital, né? Pode ser uma escola, amparo aos suicidas, às mulheres, crianças, ao idoso, a gente não sabe. Encheram-lhes a casa de preciosidade e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Então foi um envolvimento financeiro ali, elevou o volume de dinheiro e preciosidades, que a gente imagina isso assim, ouro, pedras preciosas, prata, né? Para quê? De modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Porque o dinheiro, a riqueza distrai. Porque tem o dinheiro para comprar isso, para fazer aquilo, para viajar, para passear. Distrai, entorpece. Vamos ver o que é entorpece? Pelo dicionário. Entorpecer. Permanecer em estado de dormência. Deixar de ter energia, vontade ou ânimo. Tornar-se fraco. Então, entorpecer é tornar-se fraco, debilitar-se, cessar o movimento de. Quer dizer, quando você tem um movimento, se você fica entorpecido, você para aquele movimento que você está. E essa família estava no movimento do bem. Atrasar ou retardar uma ação. Então, voltando aqui, foi então que os seres escarninhos, zombeteiros e perversos encheram-lhes a casa de preciosidade e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Então nós vimos paralisar, adormecer, perder a vontade, perder o ânimo. Não acontece isso? Se estamos no trabalho do bem, desanima, qualquer coisa às vezes nos desvia, a gente se sente fraco. Então a gente fica no estado de dormência, cessar o movimento de atrasar ou retardar uma ação. Então, com essas preciosidades e dinheiro, esses seres perversos, eles entorpeceram a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, a família, esse conjunto de pai, mãe e os 3 filhos, esse conjunto amoroso robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas. Receberam mesmo as preciosidades, o dinheiro, mas passando-as para diante. Então, eles receberam sim, mas eles era um conjunto amoroso que trabalhava em nome de Deus, robustecido na confiança e na prece. Então, eles recebiam moedas e dádivas, mas passando-as para diante a serviço dos desalentados e dos aflitos. Então, ele já tentou de todas as formas. Quando veio essa questão do dinheiro e da preciosidade, eles passaram a cuidar de outros, provavelmente até aumentando esse núcleo de atendimento aos necessitados. Não só os carentes de dinheiro, mas as pessoas necessitadas. Então, a gente começa a imaginar que eles eram tão amorosos, tão confiantes, e oravam, tinham a prece como hábito, que é um fortalecimento, né, do lar, da casa, do local de trabalho, que eles passaram para adiante, aumentando bem mais esse núcleo de caridade. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza. Viram quantas abordagens a treva vai fazendo? Jesus está nos contando isso. E essa família, bem valorosa, né, não foi cedendo essas influências inferiores, negativas, que vinham para destruir um trabalho de Deus, né? Um trabalho divino, um trabalho de amor, que é a proposta nossa de estar aqui na Terra, ajudar a todos. Então, o que esse espírito das trevas fez? Mandou-lhes o demônio da tristeza, que muito diletou a mente do chefe da heróica família e disse-lhes solene:
és um homem. Olha o que a treva falou para ele, não sei se vocês repararam. O demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família. Então o que o espírito da treva falou? És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Olha o que a treva falou. És um homem. Você é homem, você não é anjo, não. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Quem de nós nunca ouviu isso? Aqui, por que você vai fazer esse trabalho no centro espírita? Por que você vai desenvolver esse trabalho? Você não está vendo que você é cheio de defeitos, cheio de imperfeições? Ouvimos isso constantemente. A treva está à nossa volta para destruir trabalhos promissores. Então, o que falou ali é muito comum entre nós da humanidade. Então, eles disseram isso. És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Então, antes de você fazer esse trabalho no bem, com Deus, com Jesus, você é um homem, você não é um anjo. Você não tem vergonha das suas imperfeições? E fica aquilo falando, né? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Busca, antes de tudo, sentir a extensão das tuas fraquezas na carne. Em vez de você ficar trabalhando aí no bem para os outros, olha as suas fraquezas, olha as suas imperfeições. É a treva falando. É a treva. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. Olha, chora teus erros, clama tuas culpas. Tuas culpas. Olha que coisa séria. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno, Deus, né? Clama tuas culpas, tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se. Esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. Então, registrando a advertência, o infeliz alarmou-se. Esqueceu-se, né, o pai de família, ele esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai, quer dizer, nós só podemos ser úteis através do trabalho, na execução do celeste desígnios. Então, olha a frase aqui que Jesus está falando. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil na grandeza do Pai, através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. Isso é bom para a gente pensar em nós. Não adianta ficar triste. Eu não sou ninguém, eu sou cheio de imperfeição, eu tenho erros, eu não sou ninguém, Jesus não vai olhar para mim. Eu não estou capacitado para fazer esse trabalho agora. Quem sabe um dia eu farei esse trabalho, agora eu não estou preparada, ainda muito atrasado. Não temos muitas vezes esse discurso? Aí aqui está falando, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem, nós, só podemos ser úteis à grandeza do Pai através do próprio trabalho. Qual trabalho? Execução dos celestes desígnios. Quer dizer, executando os desígnios que vêm de Deus para que trabalhemos juntos. Então, a gente pode ser atrasado, a gente pode ter imperfeições, termos erros, normal num planeta de provas e expiações. Mas só o trabalho junto de uma equipe espiritual luminosa é que nós conseguiremos dar passos. Ninguém está falando que nós somos como Jesus. Não precisamos nos intitular como perfeitos. Eu posso ser uma trabalhadora,
né? Você pode ser uma trabalhadora, você pode ser um trabalhador do Cristo. Não quer dizer que você está elevado, que eu seja elevada como os grandes trabalhadores do Cristo. Mas então, só o próprio trabalho na execução dos celestes desígnios pode fazer com que a gente avance. E não ficar lamuriando, ficar com tristeza, remoendo as culpas, né? Então vou ler a frase inteira. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios e, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Quer dizer, dessa vez, esse pai de família, com esse trabalho grande, promissor, de caridade, um trabalho projetado por Deus, pelos Espíritos elevados, sob o comando de Jesus, um trabalho para o bem do próximo. O que aconteceu? Cedeu aquela tristeza. Vimos aqui atrás que falou, era uma tristeza, quer ver? O demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família. Não foi isso? Então, é sutil. Aquilo vem de levinho. Você não é nada, você não é ninguém. Outros vão fazer melhor. Você já fez muito, você pode descansar um pouco. Vai ficar beato, vai ficar assim. Tem vida também, você pode fazer outras coisas. Então começa aquilo. Você não é nada, você tem imperfeição, você tem erro. Então começou aquilo. Ele, esse pai de família, entristeceu-se profundamente. Acreditou-se culpado e criminoso para sempre de maneira irremediável. Jesus falando isso, ele que está contando essa história para nós. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, desde esse instante, quando ele, esse pai de família, admitiu a incapacidade de reerguimento, o que ele fez? Está aqui no livro, tá? Aqui no livro. Ele recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorrido alguns dias, morreu de pesar. Que cena é essa que nós estamos vendo? Ah, eu estou deprimido, eu estou triste, a vida está muito difícil, a pandemia, não aguento mais ver isso. Quer dizer, uma fraqueza, um desânimo, uma tristeza. Da onde que está vindo isso? Espíritos elevados, que diante, por exemplo, da pandemia agora estão altamente calmos e tranquilos, aceitando a colheita que nós mesmos plantamos. Então começou a ficar triste, desanimado, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorrido alguns dias, morreu de pesar. Olha só. Vendo desaparecer, sob a compacta onda de lamentações e lágrimas, quer dizer, esse pai morreu, assim Jesus está contando, vendo desaparecer, né, ele morreu, sob a compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia. Então ele já se acabou. Agora a tristeza que tomou conta da esposa seguiu-lhe os passos, né? A esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia. E os filhos? Vamos ver os filhos? 3 filhos? Né? Diante desse trabalho promissor deles. E os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. Então Jesus está contando aqui uma história, nós estamos acompanhando, junto com Jesus, essa história dessa família. Aí os filhos também seguiram isso, essa tristeza, né? Dentro de algumas semanas, estão vendo? Pouco tempo, trilharam a mesma rota. E assim, lembra do título? Venenoso antagonista. Antagonista é aquele opositor. Venenoso que instila veneno, a maledicência, a calúnia, que instila o veneno. E assim,
Continua Jesus aqui. O venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um. Nós estamos assistindo uma história e que muitas vezes é a nossa história. Nós somos essa pessoa que às vezes naquele grupo nos deixamos levar pela treva, vamos desanimando e vamos irradiando isso para as outras pessoas. Não conseguindo ficar vigilante. Orai, vigiai e orai, não é isso? Então, ali foi assim, atingiu o pai, a mãe, os 3 filhos. Então, que a gente pense nisso. Então, assim, o venenoso antagonista, ele venceu os denodados colaboradores da crença e do amor um a um, sem necessidade de outra arma, que não fosse... Vocês vão ler no livro quando quiserem, né? Reler esse texto. Sem necessidade de outra arma, que não fosse pequena sugestão de tristeza. Eu não sei se vocês estão observando esse ensinamento do Cristo, não são grandes tristezas, grandes problemas. É aquela tristeza que vai rodeando, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu também estou cansada, eu quero descansar um pouco, eu tenho direito, outras pessoas têm que fazer e não fazem, eu que vou ficar sobrecarregada. Esse discurso é da treva. Nós estamos vendo aqui na fala de Jesus, nesse livro grandioso, pequenininho, ó, grandioso. Vou voltar aqui. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença, né, crendo em Deus, e do amor, pelo trabalho, ali é o amor ao próximo. Então, o venenoso antagonista venceu um a um, sem necessidade de outra arma, que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre, então Jesus ali com Pedro, na casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum, interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Então Jesus interrompe essa história que ele estava contando, e ele fica em silêncio por longos instantes, mas ninguém quis intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente. Então Jesus aguardou, ninguém falou nada, ele tinha feito uma longa pausa depois dessa história. Ele está lá, né, rodeado desses companheiros, desses amigos, Jesus ali. Então, sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu. Aí Jesus vai concluir aqui. Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Então, eu vou repetir aqui para ficar bem firme, que assim termina o capítulo 40 do livro Jesus no Lar. Jesus aguarda, conta essa história, que a treva vem de todas as formas. Pobreza, para a pessoa ficar em dificuldade, calúnia, um mentindo sobre o outro, maledicência, depois mandou dinheiro, mandou preciosidade, a vaidade. Nada disso destruiu aquele grupo coeso, aquele grupo unido, né, de pai, mãe e os 3 filhos, que pode ser a nossa história dentro do centro espírita, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. Mas quando o gênio da tristeza, o opositor da luz, é a treva, a gente tem o nome, o espírito infeliz, o espírito inferior, o espírito que não quer trabalhar para Jesus, que não está com vontade de trabalhar para Jesus. Quando ele colocou levemente a tristeza
Isso foi o bastante para destruir o trabalho de cada um deles ali, o trabalho promissor, um trabalho de caridade, de amor que atendia aquela cidade, lembra? Revoltada. Quer dizer, era um ponto de luz naquela cidade. A treva vai aonde não tem luz? Onde as escolhas já estão sendo feitas por algo muito ruim? Não, porque as pessoas já escolheram. A treva vai aonde as pessoas estão querendo sair disso e entrar no caminho reto e luminoso para Jesus. Então, quem está querendo melhorar, quem está querendo avançar, aí ela vai ali e tenta a calúnia, a maledicência, a intriga, a pobreza, o dinheiro. Mas quando ela coloca aquela tristeza, o desânimo, a perda da vontade, aí, no caso ali, Jesus conta que realmente eles conseguiram destruir tanto o trabalho de cada um quanto o resultado desse trabalho, que era a instituição, o núcleo de trabalho que eles tinham. Jesus termina, aguarda, ninguém fala nada, Jesus também dá uma pausa, aguardando, ninguém falou nada, aí Jesus vem e termina. Enquanto um homem, quer dizer, nós, enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais do que uma visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Então, se nós conseguirmos ter recursos assim para trabalhar e para servir com os pés, os nossos pés, andar, com as mãos, carregar, fazer alguma coisa, e com o sentimento e com a inteligência, que é a razão, a treva, ela não passa mais do que uma visita que está ameaçando. Nessa guerra desventurada, né, da treva e persistente contra a luz. Então, a gente termina aqui esse estudo, né, que é espetacular. E eu queria lembrar, assim, que é importante, né, esse livro para as nossas vidas. E eu estou lembrando do Livro dos Espíritos, sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, existe esse tema lá no Livro dos Espíritos, que vai da questão 459 a 472, que seria importante que a gente buscasse refletir, né, pelo livro de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Então ali a gente vai ver, dentre essas questões, que é da 459 a 472, a forma de nós aprendermos a lidar com essa grande verdade, que a morte não existe, que nós estamos rodeados, né, de uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso, que nós estamos rodeados por espíritos. O planeta ainda condiz com espíritos ainda muito inferiores, apegados às questões materiais. Se nós queremos melhorar, se nós queremos ser um trabalhador do Cristo, é bom que a gente fique mais vigilante. E é bom que a gente estude esses livros de Chico Xavier, esse livro especificamente Jesus no Lar, e as questões de 459 a 472, que vai falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, para que a gente se torne mais vigilante e não se deixe levar pelas influências que vão fazer com que a gente pare a nossa caminhada. Muitas vezes nós estamos dando passos ainda tão curtinhos e parar é o pior negócio que a gente pode fazer aqui nessa reencarnação. E se a gente aprende sobre essa influência e que nós mesmos é que atraímos, é isso que essas questões vão falar, nós mesmos é que atraímos esses espíritos para nós, ou eles também, por não conseguirem melhorar, não quererem, né? Eles não têm a vontade de melhorar, eles têm inveja às vezes da nossa felicidade de trabalhar para o Cristo, então eles vêm e vêm destruir.
e muitas vezes destroem. Destroem trabalhos promissores pela invigilância nossa diante de trabalhos tão importantes que são organizados pela equipe luminosa. E nós nos deixamos levar mais uma vez, desviando um projeto tão grandioso e importante que é o de Jesus. E mais importante ainda nesse momento que nós estamos passando. Então, que a gente possa continuar estudando o Espiritismo, estudando o Evangelho de Jesus, para que a gente possa transformar o mais rápido possível a nossa vida e que a gente possa realmente andar com passos mais largos. Eu queria agradecer a todos vocês do Centro Espírita Allan Kardec, de Matias Barbosa, por esses minutos que nós passamos juntos. Eu estou à disposição e que Jesus possa abençoar a cada um de nós que está participando desse estudo. Então, um abraço a todos vocês. Obrigada. Agradecemos a presença da nossa irmã Ana Rite, que ela possa retornar tantas vezes necessária para falar dos ensinamentos de Jesus, para regar nossos corações com teu amor, Mestre. Que ela possa continuar levando sua mensagem onde for e que nós possamos gravar o estudo da noite de hoje em nossos corações. Fica conosco, ampare e guarde todos os irmãos onde estiver. Que sua presença seja sentida em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.